Boa noite, eu sou o Dário Jorge, acadêmico do curso de Administração, Polo Porto Franco. Bom, vamos ao assunto, né? Nós vamos trabalhar os seguintes tópicos, né? O primeiro deles é a diferença da administração pública para a gestão pública. A administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio de prestação de serviço público. Já a gestão pública é a atividade que se dedica ao gerenciamento de instituições, serviços e também do patrimônio público. Entre seus principais objetivos estão a garantia de que o atendimento ao público funcione de maneira eficiente, bem como o aproveitamento racional dos recursos financeiros. Tópico 2. Os princípios da administração pública. Nós podemos dividir os princípios da administração pública em cinco partes. A primeira, a legalidade que significa que a administração pública está sujeita aos princípios legais, ou seja, às leis, normas administrativas contidas na Constituição. Nesse caso, é possível fazer o que a lei autoriza. Esse é o princípio da legalidade. Já a impessoalidade aborda tanto a atuação impessoal, que objetiva a satisfação do interesse coletivo, quanto a própria administração pública. O princípio da moralidade trata-se de obedecer não somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição. Ou seja, o administrador público ele precisa seguir alguns padrões éticos. O quarto princípio é a publicidade, que diz a respeito da divulgação oficial dos atos para o conhecimento do público. Esse princípio é um requisito da eficiência e da moralidade. E por último, nós temos aí o princípio da eficiência. A eficiência, ela exige resultados positivos para o serviço público e um atendimento satisfatório em tempo razoável. O terceiro tópico, burocracia e os modelos de gestão na administração pública. A burocracia é um procedimento administrativo que consiste na organização de grande número de pessoas que precisam atuar em conjunto. É um modelo que se distingue pela clara hierarquia de autoridade, a rígida divisão do trabalho, bem como regras, regulamentos e procedimentos inflexíveis. Isso é que é a burocracia. Né? Na história brasileira foram instituídos 3 tipos de gestão pública. A administração patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial. Essa administração patrimonialista ela foi muito empregada nos estados absolutistas, né, em que a nobreza era proprietária das melhores terras. Na administração patrimonialista, não havia diferenciação entre o que era público e o que era o privado por parte dos governantes. E os cargos públicos eram exercidos apenas por pessoas de confiança do rei. Isso aconteceu no governo aqui, no período da monarquia aqui no Brasil. Né? A administração burocrática ela se caracteriza por conter regras e procedimentos para as autoridades e servidores públicos, né? Ou seja, estes exercem a sua função de modo ético e responsável. A administração gerencial ela já é um modelo mais recente, né? Devido ao avanço das tecnologias, né? Esse modelo gerencial, nesse modelo gerencial, o poder público ele busca criar condições favoráveis para a iniciativa privada e os consumidores serem beneficiados pelo livre mercado. Relação entre o público e o privado, privatização, concessão e permissão. Então, primeiro, o que é privatização? Esse termo ele pode ser definido como a venda de empresas estatais ou de quaisquer bens ou órgãos públicos para iniciativa privada. Normalmente isso é feito através de leilões públicos, né? E a concessão ela ocorre quando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, transfere a um terceiro, normalmente uma empresa privada, o direito de realizar ou explorar algo, né? E por fim nós temos a permissão do serviço público, que é o ato simples, discricionário e precário de delegação unilateral do poder público, que poderá a qualquer tempo cassar ou impor novas condições permissionárias. Né?
Bom, quinto, a licitação como mecanismo de escolha da melhor oportunidade para a administração pública. A licitação, gente, é o procedimento administrativo formal, regra que se estabelece de forma prévia as contratações de serviços, aquisições de produtos, ou até mesmo para registrar preços, contratações futuras pelo ente da administração pública direta ou indireta, que também pode ser considerado como um pré-contrato que tem como objetivo principal a obtenção das propostas mais vantajosas e justas para a entidade. Sexto, o orçamento público e sua execução. O orçamento público é o instrumento utilizado pelo governo, seja ele federal, municipal ou estadual, para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, que são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros. Esse planejamento ele é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos poderes. O sétimo é o controle da administração pública. O controle da administração pública é orientação e correção de um poder, órgão ou autoridade que exerce sobre a conduta funcional do outro, né? E ele pode se classificar, algumas das classificações são o controle, existe o controle interno, o controle externo e o controle externo popular e outros tipos de controles. Por fim, nós temos a perspectiva da administração pública. A administração pública hoje, ela muda constantemente, pois cada dia surge expectativa e muitos caminhos são abertos. Deve-se ter em mente que é preciso estar atento a tantas modificações. Pode-se considerar que adaptar-se é fundamental para gerir com eficiência as diversas instituições públicas e serviços. Essa é a perspectiva do serviço público, né? Então, aqui, muito obrigado e até a próxima.